Olá, eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês um pouco sobre esse momento ainda que atravessamos e sobre como eu percebo que existe uma reação, né, que as pessoas têm comentado que parece uma montanha russa o que a gente está vivendo. É interessante usar essa metáfora, mas é o que eu tenho ouvido dos meus clientes e eu queria aqui trazer um pouco essa reflexão para a gente pensar juntos. Muitas pessoas estão dizendo, olha, é uma sensação de total descontrole, porque uma hora eu tô lá em cima, eu tô bem, eu tô dando conta das minhas atividades, parece que eu me encaixei nessa nova rotina e tá tudo certo. No momento seguinte, horas depois, assim, rapidamente isso tudo desmorona e eu já não entendo, mas de alguma forma eu tô péssima. Fico péssimo, já começo a achar que tá tudo uma porcaria, que vai dar tudo errado, eu saio do meu centro e eu não consigo fazer mais nada. Então, essa sensação, né, de alternância muito brusca de sentimentos, de percepções da realidade, tanto interna quanto externa. Isso tudo nos assola, nos traz muita confusão, traz também um senso, acho que de perda, identidade. E eu acho que tudo isso está acontecendo de uma forma muito rápida conosco e muito inédita, né? De uma forma que a gente não viveu antes, assim, de uma forma tão intensa. A gente tem que entender que as coisas passaram de um jeito agudo de se apresentar, né? No início, quando tudo começou, e aí a gente recebeu esse diagnóstico de que tem um vírus aí que pode ser perigoso, né? No começo, houve aí uma certa negação, a gente meio que duvidava, será que é isso mesmo? Há um certo exagero? Não, isso não vai ser tão difícil, não, isso não vai acontecer comigo. E a coisa vai passando, o tempo vai passando e a gente vai percebendo que, opa, ai, 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 isso veio para ficar. Isso veio para ficar, isso está aqui, isso não está indo embora, isso permanece e realmente está tão ruim quanto eles diziam que seria ou até pior. E aí então passa do agudo para o crônico. E aí os dias passam, a rotina começa a se estabelecer diferente do que a gente tinha antes, a gente entra numa outra forma de vivenciar esse momento e que nos requer, né, outras capacidades, inclusive emocionais, para lidar com tudo isso. Outras habilidades emocionais. Se antes a gente estava muito ansioso e muito querendo informações, agora na verdade talvez a gente queira um pouco mais de silêncio, a gente queira se preservar mais, a gente esteja agora passando a se sentir um pouco mais entristecido, um pouco mais angustiado, um pouco mais desesperançoso. Em alguns momentos, há pessoas, inclusive, falando de uma tristeza mais profunda, até porque caiu a ficha e esse panorama maior parece que está sendo mais compreendido. Essa situação está afetando todo o mundo, todas as pessoas de alguma forma. Isso, claro que causa, né, um impacto enorme na nossa humanidade e a gente sente isso na medida em que a gente se silencia um pouco mais, né? Veja, as coisas vão mudando de semana para semana e as emoções vão também se intensificando e caminhando um pouco mais para esse momento agora que eu detecto que é um momento um pouco mais depressivo, um pouco mais de tristeza, um pouco mais de desesperança no ar, né? Ao mesmo tempo, se a gente percebe que há um movimento e um percurso acontecendo, a gente sabe que esse momento também vai passar e que talvez a gente chegue aí numa outra etapa que talvez seja a etapa mais interessante, mais amadurecida, onde a gente percebe que as coisas podem ter um lado bom também e que de repente tem coisas que eu não vou conseguir mais fazer ou que eu não estou performando bem, mas tem outras coisas que eu estou aprendendo, que eu nunca soube que eu tinha habilidade e que eu estou desenvolvendo. E que as coisas então caminham juntas, as coisas ruins, as coisas boas, e que nem tudo é ruim, nem tudo é tão bom,
enfim, a gente vai caminhando e vai percebendo que há sim possibilidade de imprimir uma direção melhor para tudo isso, para que eu possa sair dessa travessia melhor do que entrei. E aí então é uma fase para a qual a gente está caminhando, a gente ainda não passou por ela, talvez uns ou outros já estejam percebendo isso, mas a grande maioria eu percebo que ainda não. Então esse é um convite da gente refletir, para a gente acolher, na verdade, né, o que se passa e observar com mais atenção o que se passa dentro de nós, em termos inclusive de emoções, de pensamentos, né, mesmo que eles sejam pensamentos aversivos, pensamentos difíceis, negativos, mesmo que essas emoções sejam um pouco avassaladoras, que sejam emoções que a gente não gosta de sentir, mesmo assim, criar um espaço, reconhecer quais são elas, quais são essas emoções e esses pensamentos que estão aqui dentro, dar um nome para eles, dar um lugar para eles, um lugar de aceitação. Sim, eles caminham comigo e eu posso investigar ainda mais profundamente sobre eles, eu posso conhecê-los mais. Eu posso, por exemplo, conhecer como é que eles acontecem no meu corpo, o que eles provocam em mim, no meu corpo. O meu corpo nunca mente, é muito importante eu ficar atento no meu corpo, porque ele pode ser um grande mensageiro de como eu estou e do que eu preciso para ficar melhor, na verdade. É não só o corpo, mas as minhas ações, o que esses pensamentos, essas emoções, essa forma como eu estou sentindo, que eu consegui detectar, nomear, reconhecer e agora eu estou aceitando dentro de mim, até porque eu não sou elas, eu não sou essas emoções, elas estão dentro de mim, então eu as aceito como elas vêm, como elas aparecem, mas investigando melhor, o que elas me levam a fazer, o que elas provocam em mim de reação, que de repente eu percebo que, nossa, acabei de fazer uma besteira, nem sou muito eu, nem parece isso que eu acabei de fazer, essas ações que essas emoções parece que provocam em mim, na verdade, são reações que nem se parecem muito comigo. É como se eu perdesse um pouco as estribeiras em alguns momentos. Olha só, eu vou investigando mais e mais profundamente sobre tudo isso que está acontecendo dentro de mim. Eu nomeio, eu sei o que é, eu investigo, eu vou além, eu vejo no corpo, eu sinto. E aí então eu sou capaz de cuidar melhor de mim, de cuidar especialmente desse lado mais vulnerável que eu acabei de detectar. Porque se eu tenho uma emoção difícil, um pensamento negativo, isso está expressando, talvez, vamos dizer, se essa emoção eu nomeei, eu reconheci como medo, talvez isso esteja expressando a necessidade de que eu receba mais amparo, algo de maior confiança está faltando em mim. Então, justamente, eu saber o que é que eu estou precisando e que essa parte vulnerável em mim se expressa como medo, está pedindo, é muito importante para que eu possa cuidar melhor, me cuidar melhor. E se eu fizer esse cuidado, eu posso estar melhor de uma forma geral e melhorar, inclusive, meus relacionamentos, o meu convívio e tudo na minha vida. Então, como é importante a gente então, daí trabalhar com essa noção de que sim, existe algo em mim que é esse lado mais vulnerável que precisa de um cuidado, mas também existe algo em mim que sabe cuidar. Esse convite para a gente olhar para esse cuidador interno que todos nós temos, que está ali às vezes adormecido, que se esqueceu. A gente esqueceu dele, talvez, né? Mas ele está ali adormecido e precisamos acordá-lo. Talvez ele se manifeste como alguém que nós conhecemos na nossa vida e que nos inspirou esse cuidado, esse amparo em momentos difíceis que percorremos no passado. Talvez seja um antepassado nosso, talvez seja um avô, uma avó, talvez até alguém que já se foi, mas alguém que seja essa referência, essa inspiração para nós e que nós possamos trazer de volta agora, sentir como justamente fazendo parte e nos inspirando a aprender a cuidar melhor, como eles
fizeram conosco lá atrás. Talvez nós não consigamos recordar de ninguém em especial, mas a gente possa ter como referência alguém da nossa tradição espiritual, da nossa crença, que nos inspire esse cuidado absoluto de amparo. Por exemplo, a figura de Jesus, a figura de Buda, a figura da Virgem Maria, Nossa Senhora, não sei, tantas referências ao longo da humanidade, em toda a civilização, em todas as diferentes culturas, sempre existe uma referência desse tipo, né? É como que estrutural, é como que nos dá essa estrutura. Então, buscar por essas referências, essas inspirações, vai nos fazer encontrar em nós essa capacidade de cuidado, de cuidar e oferecer para esse lado mais vulnerável, que se expressa nesse turbilhão de emoções, talvez com uma necessidade específica, por exemplo, o amparo em relação ao medo, a confiança em relação à insegurança, a amorosidade, o não julgamento em relação à raiva, a força em relação a essa sensação de impotência. Tantas emoções com as suas contrapartes. A gente pode oferecer isso, oferecer esse cuidado de uma forma que a gente consiga se fortalecer. E na medida em que a gente se fortalece, a gente aceitou esse vulnerável dentro de nós, a gente cuidou dessa parte em nós, a gente fica mais inteiro e a gente consegue fazer a travessia. Claro, as ondas vão continuar chegando, né? Talvez essa travessia nesse momento agora de Covid acabe, no futuro talvez venha outra, mas a gente vai se conhecer melhor e vai se conhecendo cada vez mais e isso vai sendo um aliado, vai sendo de grande benefício para a nossa vida de forma geral. Então fica aqui esse convite de fazer esse percurso. Eu estou aqui disponível para a gente trocar mais. Fale com a gente, tá bom? Obrigada.